Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Periscópio, comigo, César Augusto. E as notícias não vêm muito bem de Cuba. Às últimas horas, os cubanos estão indo às ruas pedindo a mudanças e liberdades individuais do regime comunista. Pois bem, aí que está a dúvida. Pelo seguinte fato de imagens de cubanos protestando em Havana serem postadas em redes sociais, não sabemos de fato o que está acontecendo na capital cubana, ou em outras cidades como Santiago de Cuba, por exemplo. O que acontece muito é que, vez ou outra, o regime vê-se estrangulado. Cuba está agora sob o comando de Miguel Díaz-Canel. Não está mais sob o comando dos irmãos Castro, que dominaram a ilha por mais de 60 anos, lembrando-se Fidel e Raul Castro. Mas os protestos são evidentes. Mas, porém, os Estados Unidos já anunciou que não vai intervir na questão cubana e impede que as ruas sejam ouvidas, como disse hoje o presidente americano Joe Biden. Desde que o Barack Obama foi para Cuba e restabeleceu relações diplomáticas entre a ilha e Washington, a relação ficou tumultuada. Depois que os democratas não puderam se reeleger e a ascensão do republicano Donald Trump tendo forte apoio da base da comunidade cubana de Miami, que apoia os republicanos por defenestarem Fidel Castro. A relação entre Estados Unidos e Cuba nunca foi das melhores. Se tivesse, desde o embargo imposto a Cuba pelos americanos em 62, quando Cuba decidiu ser usada como base para mísseis nucleares soviéticos, isso piorou. Em 96, a Lei Helm piorou o embargo, mesmo com Cuba não tendo mais a União Soviética como Estado provedor de suas necessidades econômicas e sociais. Ao mesmo tempo, tendo que este momento específico, os americanos pensavam que os cubanos iriam pedir a cabeça dos irmãos Castro. Mas, 4 anos depois, após tumultuadas negociações, veio o caso Elian. Elian Gonzalez era um menino de 4 anos que perdeu a mãe em uma travessia entre Havana e Miami. Foi socorrido pela família da mãe, mas seu pai queria ter a sua guarda de volta. E então, o então presidente americano Bill Clinton ordenou a custódia de Elian e enviou de volta para Cuba. Porém, Fidel Castro se gabou-se disso, fazendo até Elian como figura de garoto propaganda do regime. Mas Fidel Castro teve muitos problemas entre vários presidentes americanos até sua morte em 2016. Lembrando-se sempre da grande crise migratória do Porto de Mariel, quando em 1980 Fidel Castro decidiu que todos os cubanos que não gostassem dele poderiam partir. Então, o êxodo de cubanos foram pelos barcos, cruzando o mar Atlântico, o Oceano Atlântico, até chegar em Cuba, em Miami, onde no Porto de Mariel. Desculpe os erros, eu estou lembrando as coisas. Quem teve a política de portas abertas para os cubanos foi o presidente americano Jimmy Carter, em 1980. Reagan, em 81, quando assumiu o governo e eleito em 1980, deixou bem claro que Cuba fazia parte do eixo do mal, junto com a União Soviética. Porém, as rusgas entre Reagan e Fidel foram mais estridentes nas páginas da Playboy do que nos editoriais do New York Times. Enquanto Reagan sofria forte oposição pelo dono da Playboy, Hugh Hefner, por suas políticas antissexuais e um incrustado puritanismo político e sexual contra a devassidão de Los Angeles, representada pela mansão da Playboy construída por Hefner lá, Fidel viu um caminho onde poderia falar sobre si para a imprensa americana.
Em 1985, Fidel Castro deu uma longa entrevista para a Playboy, incluindo jornalistas americanos e um brasileiro, Fernando Moraes, que era seu amigo, que era um grande defensor do regime e que fez interlocução entre a Playboy americana e o governo cubano para ter a entrevista. Porém, Fidel dizia que não era um ditador, porque sempre que mandava suas decisões seriam aprovadas pelo Congresso e pelo povo, como sempre defendeu. Porém, Reagan nunca perdoou Fidel. Quando Gerald Ford era o presidente americano e o penúltimo presidente republicano antes de Ronald Reagan, explicitou o desejo claro de matar um ditador cubano. Mas Fidel resistiu a Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush filho e Barack, até chegar em Barack Obama. Em 2008, Fidel anunciou ao mundo por meio do jornal Grama que renunciaria ao cargo de presidente, mesmo tendo sido afastado em 2016 devido às complicações de sua saúde. Então, quem assumiu temporariamente e definitivamente até 2018 foi seu irmão Raul Castro. Bem, quando Raul assumiu, todos pensavam que Cuba não teria tantas mudanças, mas o que aconteceu foi uma liberalização da economia, mas sem liberar as liberdades individuais. Então, os brasileiros começaram a conhecer a Havana e a amar Miami quando tiveram o caso do Porto de Mariel. O caso do Porto de Mariel foi pelo fato da obra ser financiada pelo BNDES, um banco público brasileiro, subvertendo a lógica. Bem, então começamos a alimentar aquela velha máxima que todo esquerdista que vai a Cuba, que é brasileiro, tem que ir para Cuba, em vez de ir para Miami, onde a elite que gasta dinheiro para burro e puxa saco do despresidente. Nessa polarização burra dos trópicos, não se tem muito o que fazer. Miguel Dias-Canel assumiu a presidência prometendo reformas, mas também prometendo a manutenção do regime. E agora é a primeira vez que ele de fato tem o controle das chaves do poder do Partido Comunista. E ainda assim, os irmãos Castro deixaram bem claro que não querem mais a entronização do poder como eles viveram nos anos 60 até 2018. Vamos explicar os fatos. Fidel ficou no poder nos cargos de presidente, primeiro-ministro e voltando a presidente quase 50 anos. Foi até de 59 até 2006. De 2006 a 2018, quem comandou a ilha foi Raul. Raul Castro deixou bem claro que queria liberdades individuais. Não deixou claro que queria liberdades econômicas? Aí temos a ironia de eu trocar as liberdades. Raul quis reformar a economia, não depender tanto dos dólares vindos da comunidade cubana em Miami. Mas o que acontecia muito pelos atos de Fidel e sua trupe, incluindo Raul, era uma eterna desconfiança dos Estados Unidos. A comunidade cubana em Miami, em sua maioria, era de expatriados que tinham suas posses em Cuba e que foram expropriadas por Fidel. Tudo acontecia, vamos dizer assim, num jogo de gato e rato entre as duas comunidades. Fidel Castro, como revelou-se nos livros de Fernando Moraes, descobriu que tinha-se uma trama contra o Estado cubano alimentada pela comunidade cubana que vive em Miami. A comunidade cubana é importante para o jogo político americano interno por dois motivos. Primeiro, Flórida é um dos swing states americanos no colégio eleitoral, ou seja, é um estado pêndulo. Quem vencer na Flórida, ou quem, vamos assim, decidir a eleição, tem que ser votado lá. Isso foi até a eleição de Donald Trump. Trump teve apoio decisivo tanto da Flórida como no Rust Belt americano, os estados de Ohio, Pensilvânia e Michigan. Mas
Particularmente no estado da Flórida, Trump tem seus aliados. A comunidade latina aceita tudo que ele fala. E conseguiu eleger até um governador, Ron DeSantis, que já prometeu publicar uma lei que proíbe as redes sociais de censurarem Trump. Sem contar o senador Rick Scott, que é republicano, apoiado pelos brasileiros que moram em Miami e adorado pelos cubanos que moram em Miami. Nesse jogo político, Biden não pode fazer muita coisa, porque se depender dos cubanos e da comunidade latina que mora em Miami, incluindo também os venezuelanos, eles vão querer que o governo americano seja mais enérgico contra as ditaduras na América Latina. Leia-se, está Venezuela e Cuba. Mas Biden está com sua artilharia apontada para o Brasil, diante do despresidente. Nisso tudo, a comunidade que lá vive não tem muito o que fazer naquele momento. Mas sabe como que é jogo político americano? Os votos em 2022 serão importantes, porque é a eleição de meio de mandato. E a eleição de meio de mandato escolhe os representantes do Congresso. Na questão americana, de 1955 até 1995, tivemos o domínio dos democratas. Isso permitiu que os republicanos não fizessem tantas besteiras no Congresso, na vida política americana, incluindo dois presidentes que foram tão controversos como Nixon e Reagan. Mas de 95 até 2007, quem comandava, vamos dizer assim, o Congresso e o Capitólio eram os republicanos. Isso impediu que Bill Clinton fizesse uma viagem para a Coreia do Norte em 2000, temendo a reação da maioria republicana no Congresso, e permitiu a presepada da Guerra do Iraque e a Guerra do Afeganistão, comandados pelo então presidente George W. Bush. De 2007 até 2011, maioria democrata, presidente democrata, Barack Obama. E Obama decidiu dedicar todas as suas energias para o Obamacare e as reformas dos planos de saúde. Ele conseguiu, mas em 2010, numa eleição de meio de mandatos, os republicanos tomaram o controle da Câmara dos Representantes e não tomaram conta do Senado. Isso se repetiu até 2013, quando, num shutdown, vamos dizer assim, quando o orçamento federal não foi aprovado, os democratas viram-se complicados nesse sentido e tiveram muita dor de cabeça, porque os republicanos não aprovavam medidas como aumento de gastos. Pois bem, Trump assumiu o poder em 2016 e fez o que fez na vida americana. Com um detalhe: de 2017 até 2019, ele mandava e desmandava no Congresso, e os democratas, que tinham minoria, não conseguiam fazer obstrução de suas medidas, como por exemplo os cortes impostos para empresas e pessoas físicas. Aí a coisa mudou. Em 2020, os democratas perderam o espaço no Congresso, mas mantiveram a maioria. Mas no Senado conseguiram eleger 50 senadores. E o voto de Minerva fica com a vice-presidente Kamala Harris. E nisso tudo, a eleição de 2022 se vê sendo um ponto na curva. Por quê? Se os democratas não conseguirem aprovação, uma vitória no ano que vem, por meio das medidas de estímulo econômico aprovadas pelo governo Biden, com um plano de infraestrutura de 6 trilhões de dólares, e a questão das reformas das leis de controle de armas, ou as leis imigratórias, sem contar as leis que defendem o direito a voto pelas minorias, e como em estados republicanos estão combatendo a supressão dos votos, não se sabe o que fazer. Bem, a gente vê que é mais complicado liberdades civis tanto em Washington quanto em Havana. Esse é o Periscópio. Você ouve todos os dias aqui na Rádio dos Depravadores e no perfil no Periscópio do Mixcloud. Eu sou César Augusto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais. E nos siga nos Mixcloud, tanto da Desbravadores quanto na rádio no Periscópio. Até mais.